Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a você que está assistindo esse conteúdo, o programa Filial Segurança, que traz assuntos sobre controle de acesso para condomínio e todas as dúvidas que você tenha sobre condomínio, sobre gestão. É muito gostoso estar aqui com vocês e eu peço para que sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Facebook, sempre como Filial Sistemas Eletrônicos, tá bom? Muito obrigada e vamos começar hoje com uma pessoa muito interessante que tem um conteúdo vasto para trazer para a gente. Ele que é advogado, Gustavo Baceto. Boa tarde, bom dia, boa noite, Boa Gustavo. tarde, Tudo bom bom? dia, boa noite, Ana. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Prazer estar aqui. Obrigada por ter vindo, Eu tá? agradeço o convite. A gente sempre agradece porque a gente sabe que o profissional ele deixa aí de lado os seus trabalhos, né? Sempre nesse dia a dia, nessa rotina desenfreada para estar aqui conosco. E vocês sabem, né, gente? Condomínio é sempre aquele quiprocó, né? Dificuldades em relacionamento, tanto de moradores como síndicos, gestores e advogados. Eu falei no programa passado até que nós estávamos com o Ellenson que às vezes é uma gestão muito solitária, né? E com o advogado também não é diferente, por isso que eu trouxe o Gustavo aqui para a gente, de repente, sanar dúvidas ou polêmicas, sobretudo nessa época aí de pandemia. Então eu queria começar a perguntar para você, Gustavo, como advogado, como você começou a se interessar por essa área condominial? Vamos lá, o mais interessante é que eu sou advogado de condomínio, mas eu nunca morei no condomínio. Nunca tive esse contato. Estava na época da faculdade, né, procurando um estágio e tal, e achei um estágio em uma administradora aqui de Guarulhos e caí nesse universo. Eu era o advogado interno da administradora, auxiliava o escritório terceirizado nas demandas que ele precisava, e paralelo a isso eu fui conhecendo esse mundo de condomínios. Aí fiquei por lá por algum tempo e saí dessa administradora para trabalhar com esse advogado interno no escritório dele. E foi daí que veio esse conhecimento de condomínios. Aí, passados mais algum tempo, fui trabalhar numa rede de supermercado, também aqui de Guarulhos, só que aí saí um pouco da área de condomínio por alguns meses. Porque logo depois abri meu próprio escritório e estamos aí até hoje no mundo de condomínios. Ah, ao todo são quantos anos? Aqui eu trabalho com condomínios há aproximadamente 8 anos. Eu queria perguntar uma coisa, assim, essa área é muito abrangente, né? Você pode atuar em vários casos dentro de uma realidade de um condomínio, desde de repente uma discussão ali, um desentendimento entre moradores, ou de repente furtos. Como Exato. que funciona isso? O condomínio é basicamente uma cidade murada, vamos dizer assim. Todos os problemas que uma cidade tem, ele tem. Tem escritórios especializados em determinadas áreas dos condomínios, por exemplo. Escritório que só faz a cobrança. Tem escritório que só cuida da parte trabalhista. E tem escritórios como o meu que cuida de todas as áreas do condomínio. A gente faz desde possíveis crimes, porque às vezes acontece, possivelmente não com relação a moradores entre si, porque via de regra os condomínios não se responsabilizam por furtos, por exemplo, dentro do seu carro no estacionamento. Isso são discussões que são levadas para o judiciário. Indiscutivelmente, o condomínio acaba levando esse prejuízo, mas via de regra não se responsabiliza. Mas temos alguns casos criminais mais graves, envolvendo possíveis antigas gestões, por exemplo. O síndico tem alguma coisa ali que não ficou clara, então a gente precisa do poder policial para ter essa investigação. Temos a questão tributária, que condomínio, por ter essa renda, por gerar essa receita, tem essa gestão de tributos para fazer. Então é uma área que está trabalhista, inevitavelmente, que é o grande pedra no sapato de todo condomínio, mas no geral são diversas áreas das mais possíveis, das mais inimagináveis discussões, costumo dizer. Essa questão trabalhista, né, aproveitando que você falou sobre isso, atualmente eu percebo que muitos condomínios eles estão mudando, né, dos seus próprios funcionários para terceirizados. É algo mais recomendável? Como que funciona isso no dia a Olha, dia? pode ser a realização de um sonho, na paz de um síndico, de uma administradora, uma empresa terceirizada, mas pode virar um pesadelo. Tudo depende da proporção que a empresa tem. Por que pode virar um pesadelo? Porque já pegamos casos que, assim, a empresa entrou, começou um trabalho, diferente de empresas pequenas têm esse problema. Ela entra num condomínio de proporções medianas, e isso faz a empresa, porque gera uma receita. Então a empresa continua naquele sistema. Se amanhã ou depois ele perde esse contrato, ele não tem mais ainda para manter os funcionários, por exemplo. E o condomínio sempre vai ser subsidiário ao empregador principal.
que é o terceirizado. Então, por exemplo, hoje antes de vir para cá eu estava fazendo uma audiência, até engraçado que era online, né? A gente vai entrar nesse tópico depois pela questão da pandemia. E os pedidos do funcionário eram hora extra, adicional noturno, coisa do tipo. Eu, como condomínio, não tenho esse controle. O meu controle com a empresa terceirizada é, ela manda a fatura, o condomínio paga e tem a portaria 24 horas lá para fornecer essa mão de obra. Agora, como você se defende numa ação dessa? Você tem que contar que a primeira empresa tem essa documentação e te defenda. Agora, qualquer condenação que essa empresa leve, se ela não tiver estrutura para bancar, o condomínio vai ter que bancar. Então, o que você contratou uma terceirizada, que o motivo principal, além do custo mensal que o funcionário próprio representa, é a tranquilidade nessa gestão do funcionário. Agora, quando você se depara numa ação trabalhista com uma empresa que não tem esse tipo de comprovação ou não tem a caixa para suportar a eventual condenação, isso virou um pesadelo, que você já pagou uma fatura para ela, contando com isso, e na hora do vamos ver, você pagou de novo, por uma má gestão. Então, assim, a terceirização, ao meu ver, é muito importante e muito benéfica, por uma série de motivos, não só na esfera da justiça do trabalho, mas tem que ter uma atenção muito especial. Então, justamente por isso que pode ser uma coisa muito boa, ou de repente a pessoa dá um tiro no próprio pé. Porque, veja, quando você contrata uma empresa terceirizada, você não precisa treinar o funcionário, ele já vem treinado. Qualquer bronca que você tenha que dar, você chama o supervisor, ele vai contornar essa situação. Se o funcionário começar a te dar trabalho dentro do prédio, você solicita a substituição, a empresa substitui. Então, você tem uma série de facilidades que um funcionário próprio não te dá. Se o seu funcionário próprio, por exemplo, falta, você vai ter aquela lacuna lá que ninguém vai preencher. Na terceirizada, eles mandam folguista, eles mandam alguém para cobrir. Então, para o síndico e para a gestão condominial como um todo, é mais sossegado. Bacana você ter falado isso. Agora, hoje eu poderia afirmar que, de repente, o maior desafio de um condomínio, juridicamente falando, são as questões trabalhistas? Eu acho que a inadimplência ainda ganha um pouquinho. Ainda mais em período de pandemia. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Porque... Vocês perceberam, vamos dizer assim, o número de inadimplência aumentando desde o início da pandemia para cá? Olha, nos condomínios que eu combato a inadimplência do modo geral, que é desde a cobrança extra até a judicial, eu senti um aumento sim. Tá. Nos que eu faço só a judicial, eu senti que se manteve ou diminuiu. Por quê? Para qualquer ação que eu entro, independente dos meus honorários, que eu só cobro no final quando o devedor paga. O condomínio não tem esse gasto. Mas ele tem uma série de custas processuais que ele tem que recolher. Então, em média, o condomínio vai gastar R$300 por apartamento para ser processado judicialmente. Então, assim, o condomínio não tem mais caixa para isso. Ficou uma coisa meio sufocante. Porque veja a situação do brasileiro. Ou ele perdeu o emprego, ou ele teve uma redução drástica no seu salário. E, querendo ou não, inevitavelmente, a primeira coisa que quem mora em condomínio pensa em parar de pagar é o condomínio. Sim. Porque as penalidades são mais baixas, por exemplo. Eu tenho juros de 1% ao mês. Que cartão de crédito tem os juros desse? Nenhum, é sempre muito superior. Então, assim, a inadimplência extrajudicial, que é a que eu combato em alguns condomínios, isso a gente aumentar muito e o retorno não vem sendo tão bacana. Então, o condomínio vem tentando se adequar à realidade do tipo, se eu aceitava um parcelamento nesses moldes anteriormente, hoje em dia eu flexibilizo um pouquinho mais. Eu aceito uma parcela mais baixa, eu abro mão de uma entrada, para tentar fazer aquele caixa voltar a ser saudável. E não adianta a gente achar que a pandemia, por mais que o cara ainda está empregado, mas veja, ele teve uma redução de, sei lá, 20% do salário dele. É muita coisa para um pai de família, né? E até para quem, de repente, é um autônomo, né, principalmente comerciantes nessa época, que acho que conheço casos de pessoas que tiveram que reduzir o estilo de vida drasticamente, trocar o apartamento para um de maior porte para um de menor porte, porque não teve de onde tirar realmente. E é aí que vocês entram assim com a questão mais sensata de avaliar o caso, né? Exatamente. Isso a gente está falando no condomínio residencial. Agora temos alguns condomínios comerciais no escritório. Agora você imagina, o cidadão que mora com a sua família no condomínio residencial, ele não tem muita opção. Ele tem que ficar naquele apartamento, que é o dele e tal. Agora, imagina, vamos pegar um profissional como eu, ou como qualquer outro tipo de profissional, que tenha uma sala alugada. A primeira coisa que ele faz, se eu posso trabalhar de casa, eu não vou pagar o aluguel aqui, condomínio aqui. Então, ele fecha a sala. Então, você tem um condomínio comercial que perdeu, vamos por 20% dos seus inquilinos. Os proprietários também estão numa dificuldade enorme para pagar esse aluguel, para pagar esse condomínio. Então, tem coisa que não tem muita explicação. Às vezes a gente pega alguns síndicos mais turrões, não, mas eu aceito assim, assim e assim. Agora, veja, você impor esse aceite é você levar ao fracasso a sua própria conta, a sua própria gestão.
Porque dinheiro não se multiplica. Ou você aceita algumas condições, considerando, óbvio, a dificuldade de cada um, ou você vai ficar só com a inadimplência. Tá, agora ainda nesse assunto, né, de pandemia, muitas coisas ficaram extremamente saturadas, né, dentro de um prédio, dentro de um condomínio, nessa convivência. Vamos falar, assim, acho que a questão do barulho, né? Todo mundo em casa, a criançada em casa, playgrounds, áreas de lazer fechadas, né? Agora que acho que, Tá flexibilizando um pouquinho mais, né? né? Como que funciona? Até que ponto um inquilino não, um Condômino, morador, né? um condomínio, ele pode ouvir uma música alta, enfim, como que funcionou isso? Olha, quando eu comecei nessa área, eu ouvia muito a questão da lei do silêncio, a lei do psil, a lei disso, a lei daquilo. E assim, vamos botar em pratos limpos. Isso não existe mais. Qualquer barulho que você faça, que seja algo fora do normal, que você incomode seu vizinho, seja uma coisa assim saturada, ela tem que ser estancada, ela tem que ser Independente do parada. horário. Independente do horário. Porque veja, não é porque é 2 horas da tarde que você vai aceitar o seu vizinho lá ouvindo um funk na última altura. Isso não é só para condomínio, isso é para casa. Agora, será que não é razoável você, 3 horas da tarde, você tem um apartamento sobre o seu, tem uma criança brincando de carrinho ali, você está ouvindo? Ainda mais pela alvenaria dos prédios de hoje em dia, que não Bem mais facilitam. simples, né? Elas são bem mais simples. Então, assim, será que é razoável você ligar para o síndico, você ligar à portaria, impor uma punição? Você sabe da situação da família, né? Então, eu acho que a pandemia fez a gente crescer mais como eu posso dizer, até como seres humanos. Você tem mais um pouquinho de compaixão pelo seu vizinho, porque você está passando por isso. Porque antigamente era muito fácil você reclamar por qualquer coisa. O vizinho pode pegar o filho dele e levar no playground. Hoje em dia essa realidade não existe mais. Então, assim, até onde o condomínio tem que entrar nesse meio, nesses entraves? Teve um caso, inclusive, que o síndico chamou, até foi uma orientação minha, eu falei, chama quem está reclamando do barulho e tenta uma conversa. E veja, para quem está reclamando do barulho, não por causador do barulho. Porque quem está em casa está em quarentena, ele não tem como sair. Então, óbvio, se passa do razoável, assim, o condomínio tem que mandar uma notificação, o condomínio tem que mandar uma multa na persistência, tudo isso tem que ser registrado e avaliado. Como eu te disse, é quase uma cidade, então, assim, todo mundo tem o mesmo direito. Agora, não é porque a quarentena que virou a festa do boi, todo mundo vai fazer o que quiser, não, não vai. A gente ainda vai estabelecer algumas regras. Mas a pandemia veio justamente, talvez, trazer esse sentimento de compaixão com o próximo, porque, assim, você tem filho e seu vizinho também. A convivência, se antes, né, uma pessoa saía 8 horas para trabalhar ou até antes e voltava às 19, praticamente essa pessoa não tinha contato com outros condôminos, Que né? era final de semana e olhe lá, né? Às vezes as pessoas nem se conheciam, e agora as pessoas se conhecem, as pessoas se encontram, sei lá, no hall, e às vezes até desentendimentos entre condôminos têm aumentado, né, Sim. também. Mas isso é normal, né? Todo lugar que você junta um pouco de ser humano, vai dar um conflito uma hora ou outra. E condomínio tem essa junção vertical, então assim, é muita gente dividindo o mesmo espaço, vamos dizer. Qualquer barulho vai incomodar, é diferente que numa casa. Mas aí que tá, não, o condomínio, quando a pessoa adere a essa modalidade de vida, vou morar em um condomínio, eu vou dividir um espaço com o pessoal, você tem que abrir mão de certas sensibilidades e, Tem que saber infelizmente... que não vai ser do jeito que você imagina que é quando você mora numa residência. Exato, e até em residência, eu até pego alguns exemplos. Uma vez eu estava numa assembleia, vieram falar de barulhos, eu falei, olha, eu moro numa casa, eu tenho um vizinho, agora será que sexta-feira à noite, até, sei lá, 9 horas da noite, não é razoável você imaginar que o cara tá ouvindo uma música ali, assando uma carne? Me incomoda? Às vezes sim, porque eu faço assembleia de sábado, por exemplo, às vezes me incomoda. Mas será que é razoável eu chegar lá e falar, escuta amigo, você está me atrapalhando? Será que ele não tem esse direito de ouvir uma música, de fazer um barulho? Tudo isso no condomínio é muito maior, porque qualquer coisa já é motivo para isso. Então, essa sensibilidade extrema que alguns condôminos têm, tem alguns condôminos problemáticos, assim, isso em toda a relação humana vai ter. Teve um caso de um cidadão que reclamava de um apartamento que estava em obras, ele dizia. Escrevia no livro, o síndico me mandava, eu falava, mas não é possível, porque o apartamento está vazio. Agora você vê, eu não sei de onde esse povo cria algumas coisas, mas o apartamento realmente estava vazio. Aí o que, que a gente fez? Mandou uma notificação para o condomínio que reclamou. Falou, pessoal, isso já está passando do limite. Tem uma série de ofensas escritas no livro de reclamação de uma unidade vazia. Quer dizer, vai ver que tinha Pode ser de espíritos. qualquer, ou pode ser de qualquer outra unidade, né? Então, assim, Vai ver que era mal assombrado. exato, aí já tem que, são outras forças, né, que a gente vai ter que aderir. E com relação a animais de estimação, por exemplo,
eu percebo que, poxa, tem gente que gosta, tem gente que detesta, e às vezes pode ser o seu vizinho do lado, pode ser o seu vizinho da frente, né? Com relação a latidos, mau cheiro, talvez, que possa existir, não sei, qual que é o papel aí do síndico e também do advogado? Isso até virou uma matéria até em grandes jornais aí, até passou no Fantástico esses dias, que foi justamente isso, né? Era um cãozinho de pequeno porte e tal, e o pessoal tava reclamando do barulho. Agora, realmente, tem alguns condomínios que proíbem na sua convenção animais na unidade. Convenção condominial nada mais é Isso do é que o permitido, regramento. proibir? Não, Não é? porque você afeta o direito de propriedade, concorda? Tá. A convenção de condomínio, ela está lá para regulamentar as relações entre condôminos. Agora, dentro da casa de cada um, por exemplo, você pode proibir que o cara faça a casa dele virar um comércio. Isso você pode, é para fins residenciais, então a pessoa só pode usar como residência. Tá. Agora, quem eu vou abrigar lá dentro é demais, né? Então, daqui a pouco vai ter convenção falando, então, você não pode abrigar criança. Porque hoje em dia tem até hotel que fala, a gente não aceita criança. Agora, dentro de um condomínio é diferente. Então, veja, se a gente está falando de odores, por exemplo, a gente tem uma questão sanitária, então o condomínio tem que entrar, porque você vai entrar no seu hall, que aquilo ali é uma área comum, e tem aquele mau cheiro dos dejetos dos animais. Então, aí sim o condomínio tem que intervir. Agora, um latido, sem hora para acabar, sem hora para começar, como já aconteceu em alguns condomínios lá do escritório, a pessoa sai para trabalhar, o cachorro é carente, o cachorro chora, o cachorro esperneia e late e tal. Isso não é que a gente está tentando reclamar o que a pessoa faz dentro da casa dela. É o que sai para fora, é o que incomoda o próximo, é o que vira um transtorno para o condomínio, entendeu? Isso pode ocasionar em multa. Em alguns casos, dependendo da postura do condômino, tem a situação do condomínio social. Não é uma figura tão recorrente nos tribunais, mas já teve condomínio, sim, que isso acompanha um processo de perto, que o condomínio foi expulso do prédio. Ou seja, o seu direito de propriedade não pode suprimir o dos demais, entendeu? O seu uso e gozo da propriedade, como a Constituição Federal prevê, não pode infringir o dos outros. Você não pode ter... Isso não pode ser exagerado a ponto de incomodar todo mundo. Aí você é compelido, assim, a sair do condomínio. Existe essa possibilidade do condomínio ser convidado, olha, não queremos mais você aqui? E veja, isso foi num prédio de altíssimo padrão de São Paulo, da Zona Sul, era uma coisa assim, era um condomínio dos sonhos. O cidadão era problemático. Ele dava festas a qualquer horário e fogos de artifício, era uma coisa de louco. Mas se o imóvel é dele, ele faz o quê? O juiz determinou, você pode alugar ou você pode vender, mas você não pode mais ficar lá. Uau, Veja que, gente, então, não sabia que existia isso. e a tendência isso vai ser maior, vai ser recorrente, porque hoje em dia, eu tiro até por mim, eu não sou tão velho assim, mas a quantidade de condomínios que nascem é uma coisa incrível. Não, a verticalização das cidades É inquestionável. Agora... É assim, o número de pessoas que moram em casa hoje é muito menor do número de pessoas que moram em prédios. Exato, agora veja, se todo mundo quiser usar o apartamento como bem entender, o que isso vai virar? Tem condomínios, até de escritório, com mais de 1.000 apartamentos. Se a gente imaginar 1.000 apartamentos no condomínio, é que é um condomínio enorme, é um condomínio clube que eles falam. Mas são pelo menos 4.000 pessoas que estão ali. Isso é um bairro, gente, isso é uma cidade. Concorda? E assim, se a gente começar a aceitar o uso das unidades autônomas desenfreadamente, isso vai virar um colapso. Então a justiça vem aceitando sim de condomínio social, ou ele se adequa ao regramento, ou ele tem que ser compelido a sair. Olha que interessante, eu não sabia disso. Mas isso justamente nasce por isso, né? Porque a lei tem que se modernizar, ela tem que acompanhar o ritmo da sociedade. E a sociedade hoje impõe isso. Interessante. Você sabe que esses dias teve... Não, foi uma reclamação sobre um apartamento que estava realizando cultos semanais. E aí ficava aquele barulho, né? Acho que era, dependendo do culto, pode ser mais barulhento ou não entendo. Depende de cada religião, né? Isso aí eu já não sei se isso chega a ser, porque assim, o que eu imaginei? Como está em pandemia, talvez a igreja esteja fechada, então eles levam algumas pessoas para realizar o culto dentro do apartamento. Aí eu não... Como que funciona isso juridicamente? Olha, fazendo uma ponte para o que já aconteceu ali, se a gente parar para ver que uma igreja está fechada por uma pandemia, quer dizer que eles estão evitando aglomerações. Agora, ainda que sejam algumas pessoas dentro de uma casa, você concorda que esse tipo de reunião, ele desvirtuou de uma reunião de familiar? Ele não é uma reunião comercial, longe disso, fala da religião de cada um. Mas essas pessoas que chegaram até o apartamento, elas passaram pela portaria, pelo hall social, pelo elevador. Então, assim, a exposição para os demais condôminos também existe. E foram por razões como estas, óbvio que são outras também.
que houve a interrupção de obras em condomínio, justamente para você não trazer um prestador de serviço de fora ou qualquer outra pessoa Mas para agora já dentro liberou, daquilo. né? Agora liberou. Mas lá para março, abril, quando estourou aquele boom, Tudo fechado. agora você imagina se um culto dentro de um apartamento. Tem igrejas que ensurdecem quem passa na rua. É verdade. Agora você imagina isso dentro de um apartamento. Você imagina todo esse pessoal circulando ali pelas áreas comuns do condomínio. Então eu, se fosse para orientar um síndico desse prédio, eu ia orientar. Você notifica para que se abstenha de fazer. E se continuar, vai ter multa e assim vai indo, de acordo com os regramentos do condomínio. Porque não dá, né, para aceitar. São coisas que fogem da normalidade. Você, na condição de advogado, você tem essa função também de orientar o síndico, olha, vai por aqui que esse é o caminho, vai por aqui, né? Assim, a administradora, ela cumpre bem esse papel. Mas quando chega para mim, é uma coisa que muitas vezes a administradora não conseguiu resolver. Tem condomínios que eu presto assessorias integrais, como eu te falei, eu faço a cobrança, faço tudo, e nesses eles usam muito mais o trabalho. Ou seja, doutor, aconteceu isso aqui, o que eu faço? Até por WhatsApp, eu falo, eu iria por esse caminho. Tem condomínios que não prestam assessoria, mas ele tem a administradora que eu presto serviço para a administradora. Então, a gerente da administradora já orienta o síndico, fala, nessa situação a gente faz isso, isso, isso. Quando a gerente da administradora não consegue resolver uma coisa que foge da normalidade, aí ela manda para mim. Doutor, eu pensei por isso, tal, como é que a gente faz? Aí a gente senta, tenta chegar num consenso e resolve. Tá. Muitas vezes, se o condomínio é participativo, tem uma gestão participativa, existe a figura dos conselheiros, também dá uma força para o síndico. Mas, como dizemos alguns minutos atrás, todo lugar que você coloca um monte de gente, vai sair conflitos. Sim. Tem condomínios que o conflito começa interno, entre síndicos e conselheiros. Quer dizer, você tem um síndico e conselheiros que não falam a mesma língua ali dentro. Então, assim, como é quem vai dirimir esse conflito? Aí, às vezes, eu participo de reuniões com o síndico e o conselho para tentar entender o que está acontecendo ali. Porque se eles estão ali no remar para o mesmo lado, o condomínio vai ficar estagnado. E é dali para pior, entendeu? É com relação ao uso de máscaras, né? Claro, tem muita gente que não coloca, ou às vezes esquece para pegar um elevador ou nas áreas comuns. Eu acho que isso tem sido uma constante. E tem gente que não quer usar. Veja, tem gente que fala, não vou usar. Mas você entende? É tão difícil dialogar com uma pessoa que tem essa posição, que aí a pessoa ofende o síndico, ofende até o funcionário que orienta. Assim, tá sem máscara, tem que ser punido. E como é essa punição? Eu já oriento dar uma advertência direta, nem chamar para uma conversa, porque isso é saúde pública, não é, a pessoa não está numa caverna, ela está vendo que o mundo está passando. O síndico pode já advertir? Pode, ele deve, inclusive. Ele deve. Ele deve, porque imagina se essa moda pega. E isso pode virar uma multa? Pode, sem dúvida alguma. Todas as punições do regramento. Começa assim com uma advertência, geralmente começa assim com uma conversa. Mas como eu te disse, como é que você vai conversar com um cidadão que se recusa a usar máscara? É uma coisa tão inadmissível. E geralmente quem tem essa recusa, quem tem essa resistência, parte para grosseria e algumas ofensas. Então, para não expor o síndico, muitas vezes já dá advertência e deixa ele reclamar. Ele vai recorrer, ele vai usar os meios legais lá para tirar essa punição. Mas, a princípio, considerando a pandemia e a gravidade de que a gente enfrenta, tem que ter essa observação incisiva. Gente, relacionamento humano é uma coisa maluca, Ainda mais em termos de pandemia, né? Maluca. O pessoal já fica com tudo à flor da pele, então qualquer coisa... Mas eu percebo que os adultos, até os próprios condôminos, eles chamam muito atenção, né? De quem não usa máscara e que tá certíssimo, Exatamente. porque, por exemplo, eu peguei Covid agora em dezembro, né? Meu marido também. Só que eu precisava ir ao médico, eu precisava pegar o elevador, eu não tinha como não pegar, porque assim, com Covid, descer a escada é assim... Já tá cruel. com problema da respiração, é uma crueldade, né? E eu avisei, eu falei, gente, olha, peço para que todos utilizem ainda mais a máscara, porque se eu precisar ir ao médico, eu vou pegar o elevador, né? E aí uma moradora falou, olha, mas pelo amor de Deus, se precisar pegar lixo, eu pego, eu ajudo, eu levo comida. E assim... Tem uma caridade ainda, sim, né? foi uma ajuda mútua, né? Exato. Mas as crianças... Eu acho que os adultos às vezes esquecem um pouco das crianças, como se elas fossem transparentes imunes, né? Imunes e não fossem as transmissoras também. Porque as crianças estão descendo, agora já está flexibilizando e tal. E sem máscara, sem não sei o quê. Você vê até em comércios, né? Muitas vezes o pai e a mãe com a máscara e a criança sem. Então, quer dizer, que proteção é essa, né? Se o próprio filho está exposto. Sim, Mas tem que pegar no pé, A pandemia em si, ela trouxe uma série de novidades que, assim, os condôminos não estavam prontos.
não estavam prontos, assim como a gente também não estava. Nem os síndicos e nem os advogados. Tanto é que assim, eu demorei algum tempo para me adequar com audiência virtual, por exemplo. Tava acostumado com aquela loucura de fórum e vai aquilo cheio. Agora sim, você faz audiência da sua casa. O juiz controlando se você fala ou se não fala, se tira a palavra ou não. Você ensinar um síndico a acompanhar uma audiência assim. Porque assim, temos síndicos profissionais extremamente antenados? Temos. Mas temos o síndico ainda, aquele senhor que é síndico há longos anos, que mal consegue mexer no aparelho ali. Então agora você falar, não, você vai participar de uma audiência virtual. É complicado. Então assim, a pandemia ensinou todo mundo a ter essa convivência, não tem jeito. É mega desafiador, acho que para todas as áreas. Sem dúvida. É o que a gente tem conversado bastante aqui, quer dizer, tá todo mundo lá já nos desafios, na rotina de que é você gerenciar um condomínio, ou de repente até ser um morador de condomínio, e de repente vem pandemia que ninguém mais sabe como agir, o que fazer. Cada um fala uma coisa de cada lado. Acho que hoje talvez nós estejamos um pouquinho melhores. Adaptados, né? Adaptados e também de informação, né? Acho que está todo mundo um pouquinho melhor. Também muitas pessoas já pegaram, já passaram por isso. Muitas pessoas perderam também entes queridos. Mas tem um pouco da insegurança, até jurídica, né? Porque uma hora flexibiliza e depois não flexibiliza mais, aí restringe mais um pouco. Então você nunca sabe em que pé da pandemia que você está. Então eu vejo que algumas pessoas, o que elas fizeram? Elas estabeleceram uma média. Falaram, isso aqui eu consigo conviver nesse parâmetro. E a vida vai seguindo, né? Não tem jeito. Então, já praticamente o programa, faltam 3 minutos. Se tiver algo que nós não falamos sobre a pandemia, questões jurídicas que você queira falar rapidamente aqui antes de encerrar, fica à vontade. Bom, eu só faria um parênteses com a questão das obras na pandemia. Ainda que tenham liberado, eu gostaria até de fazer um apelo para todos, mais quem mora em condomínios. Vejam, a gente fazer uma obra porque ela foi liberada, eu acho que seria um pouco de ingerência com os demais condôminos. Talvez assim, é emergencial, você precisa fazer, então faça. Vamos tentar reduzir o número de funcionários. E veja, não é por causa só do barulho, o barulho também, a gente tem que considerar que tem muita gente em home office. Tem muita gente trabalhando. E tem gente que não vai voltar mais. Muitas empresas entenderam que isso é uma senhora economia para os caras, então não vão voltar. Agora, vamos tentar fazer o que é indispensável. Isso vai passar, gente. Você vê, graças ao bom Deus, aí já temos uma vacina, a coisa caminha para uma resolução. Mas enquanto isso, teve um condômino aí, o cara não podia entrar um determinado número de prestadores de serviço. Porque, vamos supor, você bota 5 estranhos no elevador, 5 estranhos vão descer no hall e tal, e isso pode expor muita gente, né? Então barramos na portaria. O cidadão tirou o carro dele da garagem, parou na porta, botou todos os prestadores dentro do carro e entrou pela garagem. Aí você vê, é uma certa ingerência, é uma certa truculência, não é? Então, assim, é um apelo não só jurídico, porque eu acho que a justiça nada mais é do que você dosar conflitos. Os conflitos sempre vão existir. Eu acho que o advogado, ele é o primeiro juiz da causa, vamos dizer. Então, o advogado, ele tem aquele dever de mitigar aquele conflito, só deixar ir para frente que realmente precisa ir para frente. Então, o apelo é para os condôminos mais, até para os vizinhos, quem moram em casa. Vamos tentar evitar. Eu acho que não é hora. A gente pode segurar um pouquinho. Uma obra que vai destruir o apartamento inteiro. Não é elegante, vamos dizer assim, né? Não é elegante. Eu acho que foge do razoável. Então, assim, é um apelo até... fugindo um pouco do jurídico, é um apelo para o lado mais comunitário humano, da coisa, exatamente. Bacana. Então, Gustavo Baceto, advogado, aproveite esse momento aí para se despedir, deixar suas redes sociais. Pessoal, agradeço a oportunidade aqui, agradecer o pessoal da filial, foi ótimo, foi um momento muito prazeroso, eu agradeço demais. As minhas redes sociais são meu nome, Gustavo Baceto. Fiquem à vontade se quiserem seguir, se quiserem mandar questionamentos, eu terei o maior prazer em responder. No Instagram profissional do escritório tem até um número de WhatsApp, que é um número que o pessoal usa, e muitas vezes eles passam até para mim quando chega alguma demanda que eles não conseguem responder. Então, manda no Instagram, segue a gente, se precisar de alguma coisa estaremos aqui, ok? Obrigado, um abraço a todos. Isso aí, desde já também agradeço novamente aqui. Vamos então gravar um próximo programa, aí no próximo ele estará conosco. Vamos falar mais um pouquinho aí sobre esses desafios jurídicos de condomínio. Gente, muito obrigada, queria agradecer também o pessoal da Sim Comércio, da TV Sim Comércio, esse pessoal sempre bacana com a gente. E até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.